Muito boa noite, muito bem-vindo à nossa live. Se você estiver ao vivo, o Desmistificando entrou aqui para mim. Muito boa noite, muito bem-vindo. Se você estiver assistindo gravado, essa live foi feita dia 10 de julho de 2023. Essa live é de homeopatia. Cada semana a gente traz um tema, mas se você tiver qualquer dúvida relacionada à homeopatia, a gente está aqui para te responder. Quem somos nós, né? Essa live é feita com o Eduardo, que eu tô pondo aqui, tô chamando para participar. O Eduardo é meu marido, nós somos médicos há mais de 20 anos. Nós somos médicos homeopatas, especialistas, e a gente tá aqui para responder as dúvidas de vocês sobre a homeopatia. Cada semana a gente traz um tema para a gente poder conversar, mas independente do tema, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem referente à homeopatia, é só nos perguntarem que a gente está aqui para responder. Hoje a gente vai falar sobre alimentação, né? A alimentação influencia o tratamento homeopático? Então, eu já enviei já. Não enviei? Apareceu assim uma coisa estranha. Tá indo. Boa noite, Sandra. Bom, vamos ver se deu. Pronto. Se deu o microfone é porque deu certo. Muito bom. Então, eu tenho que me preocupar com a minha alimentação durante o meu tratamento homeopático? E outra, a homeopatia me ajuda na alimentação também, né, Dum? A gente vai falar sobre isso. Legal. Então, vamos nessas duas vertentes, né? Tem que tomar cuidado e ela vai me ajudar nessa questão da alimentação? Vamos falar dessas duas coisas. Quer começar falando alguma coisa em especial de uma vez sobre alimentação, Dum? Então, a gente sempre tem que fazer, a gente vai repetindo, né? Porque não tem tanto, tem muito assunto, mas enfim, os mais comuns a gente acaba repetindo, né? E os que perguntam mais pra gente. É que perguntam muito pra gente, né? E aí uma paciente perguntou no direct, né? E aí, como é que é a alimentação adequada? A gente já tem acho que tem alguns vídeos já sobre isso. Mas perguntou, a gente traz. Isso. Então, o que acontece? Uma feira ele vai falar de nutrição e de alimento, e o alimento tem a ver com o que você escolhe para comer, né? E a nutrição já tem a ver com aquele processo todo, né? De você escolher o alimento, aí depois você vai ter que digerir, depois você vai ter que absorver, depois você vai ter que assimilar, e depois, né, você vai acabar eliminando aí aquilo que você não vai utilizar, né? Então são processos que, né, um tem a ver com o outro, mas ele faz essa diferenciação, né? Outra coisa que ele faz, fala, né, que é diferente, é apetite e fome, né? Então a fome seria mais uma necessidade física, biológica, né? Então estômago vazio, fraqueza, tal. E o apetite já envolve um lado psíquico, né, que é o prazer em comer. Então, muitas vezes a gente tem um prazer, né? Quando a gente vê um prato, a gente já lembra da infância. Então, e ele fala que o apetite ele é importante para a produção de ácido clorídrico pelo estômago, né? Então, uma coisa que a gente presencia assim com uma certa frequência não só, né? Mas no idoso, o idoso ele muitas vezes fica seletivo porque não está, né, com a digestão muito boa, mas quando você dá algum alimento assim que seja mais apetitoso, mais apetitoso, ele acaba conseguindo comer exatamente por causa disso, porque ele produz mais ácido clorídrico, né? O sogro não come nada. Aí ele chega aqui,
E Come, que é uma beleza. Te dá carinho e fica enchendo a paciência dele, né? Dá uma atenção. Acho que tem a ver com isso também. O ambiente familiar, né? Conta muito pra isso daí. Então a gente... Eu vou falar uma coisa meio babaca, mas é isso aí. A gente acaba se nutrindo, não é só... Quando a gente tá em família e tem amor, a gente... É aquele tempero, né? Que meu marido sabe fazer. Meio bobo, né? Mas é isso aí. Quando tem a família junto, a gente consegue se nutrir melhor porque o apetite aumenta, né? Tem a ver, né, com esse hábito do ser humano, né? De compartilhar a mesa, né? Tem tudo a ver, sim. Posso fazer só um ganchinho aí? Por favor. E daí é importante pra gente, na homeopatia, como médico, saber sobre o apetite do paciente? Ah, sim. Então, sempre tem uma conotação, ou uma feira ensina isso pra gente, sempre tem uma conotação metabólica o gosto, né? Então, claro que tem a questão cultural, mas a questão cultural também tem a ver com povo, com raça, né? Então, a gente não é lamarquista, né? A gente não acha que as coisas vão mudando conforme o ambiente, embora através das gerações isso acabe acontecendo, mas o fato é que muitas vezes quando a gente acha que é gosto, é uma fome específica ele ensina, né? Então, vou exagerar para ficar mais fácil de explicar, mas o diabético com vontade de comer doce, né? Ele tem um distúrbio metabólico, ele não consegue utilizar bem os carboidratos, então ele acaba querendo mais, né? Cada vez mais, porque na verdade ele não consegue utilizar, né? Então, é como se o corpo pedisse mesmo, né? Uhum. Além da questão do proibido, né? Também tem a questão psíquica, né? Sempre mas é isso aí, o corpo dele pede aquilo, né? Por isso que ele tem mais vontade, né? Então é uma alteração no metabolismo. Não é falar assim, na formação do corpo, pra gente entender melhor, tá? Na hora que tá nascendo lá, tá? Então vem uma alteraçãozinha que faz com que a gente tenha essa vontade a mais aí pelo alimento. Por esse tipo de alimento, né? Por exemplo, doce no diabético, que é mais fácil de entender, né? Isso. O metabolismo é transformar, né? Então, é isso que a Soraya está falando, né? Agora vamos para a consulta, Du. Vamos lá. ficar nessa questão do apetite, vamos para a parte prática agora. Já estamos falando um pouquinho da prática, mas vamos. A pergunta foi... Então, como é que eu devo me alimentar, né? Que tipo de alimento que eu devo escolher? O que atrapalha, o que não atrapalha, né? Foi mais isso. A pergunta foi mais... Então vai. A minha alimentação pode atrapalhar o meu tratamento homeopático? Pode. Então quer dizer que eu nunca vou poder comer esse tipo de alimento? Também não. Não. O que a gente vai orientar primeiro, o que pode atrapalhar, Du? Então, toda regra tem exceção, mas as regras a gente fala para facilitar a explicação ou o entendimento, né? Ou quem quer explicar fica mais fácil, ou para quem vai entender também, né? E tem esses dois lados, né? Mas qual que é a regra? A regra é que os alimentos que são mais nutritivos, que têm mais macronutrientes, que é o quê? Açúcar, gordura e proteína, né? Açúcar que eu digo carboidrato, né? Geralmente ele é menos medicamentoso, não é sempre, né? Então arroz, feijão, esse prato nosso do dia a dia, ele costuma ser um pouco menos medicamentoso. O que é um alimento menos medicamentoso? Ele tem menos a capacidade, tem uma capacidade menor de alterar a nossa saúde, né? Ao contrário dos temperos, né? Os temperos eles não tem tanto. Claro, eles têm vitaminas, eles têm sais, enfim, são folhas, né, em geral. Mas a gente não consegue sobreviver só de tempero, né? Ele não é tão nutritivo quanto o arroz que o Du estava falando, né? Então ele costuma ser mais medicamentoso, principalmente se você comer cru, né? Uma coisa que tira um pouquinho da força medicamentosa é o calor, né? Só lembrar que você colocando no fogo vira tudo carvão, né? Então vira uma coisa meio que
parecida e perde um pouquinho das propriedades, né? O calor ele acaba quebrando, né, a estrutura molecular de muitas substâncias aí. Então, peraí, vamos fazer uma pausa nessa ideia sua aí. Então, o arroz, você está me dizendo é que o arroz vai interferir menos do né? Que... Os cereais, as leguminosas. A gente vai falar do prato, como o prato deve ser no final, né? Do que por exemplo, uma cebolinha. Isso. Então, do que uma cebolinha, do que uma salsinha, do que um manjericão. Cebola mesmo. Do que a cebola, do que o alho. Tudo que você usa para temperar, não é que você vai atrapalhar e vai estragar totalmente o tratamento homeopático, mas você corre o risco de, se você for sensível, aquela analogia que a gente sempre usa do balanço, né? Então você deu um empurrão no balanço lá, e que é o estímulo medicamentoso, consulta, né? Então você deu um empurrão no balanço. Aí você começa a comer muitas substâncias que têm uma força medicamentosa, e você vai adicionando alguns empurrõezinhos, né? Meio de lado, meio de... aí o movimento começa a ficar meio confuso, né? O vetor, fica mais difícil calcular o vetor, né? Para onde que vai, né? O balanço. Se você começar a dar um empurrãozão e vários empurrõezinhos, né? Então, é só saber. Né? A gente tem que ter uma liberdade, tem que saber o que está fazendo. Não é para tirar o tempero, não é nada disso. É para observar, né? Não, ou então dou uma sugestão. Não vai comer uma salada crua de cebola. Não vai comer uma salada de cebola crua no dia que você toma a medicação da consulta. Isso. Então, nesse dia e nos 2 próximos, evita esse tipo de condimento cru. Soraya, então se esquentar melhor, é isso que o Du falou. Se esquentar, ele tem menor ação. Então, é melhor. Tá? Então, assim, o arroz, o feijão, os alimentos que são nutritivos não vão influenciar, vai continuar comendo normal. Agora, os condimentos, a gente diminui o uso no dia que tomar a medicação da consulta. Ou então, tiver num quadro agudo, estiver tomando lá a medicação do quadro agudo. Então, no quadro agudo, o que acontece? A gente precisa evitar aquilo que faz mal pra gente. Mas às vezes vem uma fome específica muito intensa e às vezes é melhor dar um pouquinho, tá? Então não faça alterações muito bruscas, e se o paciente pedir demais e você sabe que faz mal, dê muito pouco. Mas às vezes é melhor dar um pouquinho, porque às vezes está faltando algum sal, alguma coisa ali, né? Alguma substância, né? Necessária para o paciente. Então, por que eu estou tomando cuidado que eu estou falando? Para um diabético descompensado que está morrendo de vontade de comer doce, não estou falando para dar doce, né? Mas uma Fei fala, faz um caramelo e dá um tiquinho, para pelo menos tirar aquela vontade, né? Claro, não vai ficar dando o tempo inteiro, que você vai, né? O paciente vai ficar pior ainda. Ele tem uma explicação científica lá, e falou isso com medo, não é? Pergunta direitinho na consulta se tiver algum diabético em casa para eu poder explicar com mais calma depois. Bom, então isso... Fala do prato. Então, isso que eu acho que a gente tem que trazer, né? Senão a gente começa... A pergunta que geralmente acontece quando a gente começa a falar sobre alimentação e o que não pode, né? Geralmente a pergunta que vem é, então tá bom, então como é que eu devo comer? O que eu devo comer? Como é que é o prato? Então o prato do brasileiro, ele é muito bem servido, né? O que acontece? Quando uma coisa tende a ser verdadeira, você olha por vários ângulos e você vai dar interpretações um pouco diferentes, mas no final o resultado ter que ser o mesmo. Então, mais fácil de lembrar, proporções, né? A dieta é isso, de fazer essas proporções. É só lembrar quantos dentes a gente tem para cortar, que são os incisivos, né? São 4 em cima, 4 embaixo. Então a gente tem que comer folha? Tem que comer folha. A grande maioria dos dentes são para moer, né? Então são grãos. Então arroz, de preferência integral. Cuidado,
Tem gente que não consegue comer o arroz integral porque come o agulha. Então toma um pouquinho de cuidado, às vezes compra um cateto que é mais saboroso e mais macio. Então um cereal aqui no Brasil é mais, se a gente fosse mais lá para trás no tempo, talvez fosse o milho, né? Mas a gente já tá meio, enfim, a gente já recebeu várias influências aí, né? Então agora é o arroz. Então o cereal é arroz, trigo, aveia, cevada, milho. Então umas 2 porções de arroz, feijão ou alguma outra leguminosa, pode ser feijão, grão de bico, soja, lentilha, que vai te dar proteína vegetal, né? E então esses são os grãos, que tem que ser a maior parte aí da nutrição, né? Dos alimentos, desculpa. Eu fico falando e errei. Dei conceito e errei. Nos alimentos é melhor uma quantidade boa de grãos, que vai te dar carboidrato e proteína. Também vem um pouquinho de gordura junto, né, em alguns alimentos. E aí tem que ter folhas, as folhas de preferência de cores diferentes, dependendo da refeição, porque a cor diferente tem um significado de vitaminas diferentes, né, geralmente. Raiz, você pode colocar um pedaço. O que é raiz? Cará, inhame, mandioca, mandioquinha, cenoura, beterraba. Então tem que ter uma planta inteira, não precisa ser da mesma planta, mas uma planta inteira numa proporção mais ou menos igual à da planta. Então tem que ter umas 2 folhas de cores diferentes, de preferência, arroz, um cereal. Então se você coloca arroz, não fica colocando muito milho, né? Ou um ou outro de preferência. Pode pôr um pouquinho. Né? Arroz e macarrão. Arroz e macarrão. Pizza e arroz. Não, pizza e arroz só o meu marido. Mas eu não comia, né? Isso é um costume da família do Galvão, né? Ah, é? E fica bom mesmo. Eu achei bem estranho a primeira vez que eu comi. E aí eu gostei. Que mais? É claro, na proporção correta e integral, né? Senão aí fica muito carboidrato mesmo. A carne... Nem pensar. Isso, então. Para quem é vegano nem não... Nem pensar. Para quem é vegano não. Realmente. Não precisa. Pode pular essa parte da live. Não, mas a gente tem que falar, né, para todo mundo. Não pode falar só para uma... Eu vou fechar minha câmera, então. Só para um grupo de pessoas. A carne, os nossos caninos são 4, né? E são bem pequenininhos. Então, realmente, a gente... Não nasceu para comer. A gente é onívoro, né? A gente é onívoro, precisa comer de tudo, mas a carne de preferência mais de peixe, com escama, não de couro, né? Não precisa comer a carne, porque a gente traz a proteína de outro lugar e traz o ferro de outro lugar. Isso, não precisa da carne. Não precisa, mas eu tenho que respeitar todas as opções, né? E acho que é isso. Então no prato, agora eu estava falando, né, que são várias visões e o resultado é o mesmo. Se você for pegar pela quantidade de dentes, é isso daí. Se você for pegar pela pirâmide alimentar, é a mesma coisa. Se você for pegar pela medicina oriental, naquela proporção do yin, do yang, é a mesma proporção, é a mesma dieta que você vai fazer. O que não é legal vou tentar falar rápido aqui. O que acontece? A gente é movido meio que a natureza toda é meio que movida à energia solar, né? Quem faz fotossíntese, tem micro-organismos que faz fotossíntese, mas vamos falar das plantas. Ela vai pegar uma parte do ar, que é o gás carbônico, e vai pegar uma parte da terra, que é a água. E vai guardar, vai fazer tipo uma bateria com a luz solar. Ela faz ligações ali, por isso que é carboidrato, né? Pega o hidrogênio e pega o carbono e faz uma ligação ali na hora que a gente come isso, lá dentro a gente pega essa energia do sol e usa. Faz ATP, tem umas reações químicas ali. Mas, resumindo, é uma energia limpa. Porque você vai soltar água e vai soltar gás carbônico de volta. Então é uma energia totalmente limpa. Não tem lixo. Qual que é o problema? Essa dieta low carb, eu estou dando essa volta inteira
né? Porque a dieta low carb, o que acontece? Deus fez o nosso corpo de um jeito tão eficiente que a gente consegue pegar uma parte do aminoácido ou do ácido graxo, das gorduras e das proteínas e colocar no meio de um ciclo ali, que é de metabolismo, né? Que tira energia, mas sobra um monte de lixo, entendeu? No nosso organismo. Então a gente, né, as pessoas emagrecem e ela é uma dieta eficiente para emagrecimento, mas é uma energia suja, né? Entre aspas aí. Então não estou questionando e não estou falando mal de quem indica, ela é eficiente para perda de peso, mas não posso falar que é uma energia limpa para o seu corpo, né? Isso é fato. Então só esse cuidado, e não precisa fazer isso para emagrecer, né? É que muitas vezes é mais rápido e mais fácil. Não estou falando para comer carboidrato à noite, né? Mas, enfim, tem que diminuir. Mas tirar tudo do carboidrato é uma atitude bem complicada para o seu metabolismo. São 10:10. Eu queria falar sobre ajuda a emagrecer a homeopatia? Ajuda na intolerância da alimentação a homeopatia? E a questão dos chás. Tá? Vamos botar que alguém já perguntou. Vamos esses três temas. Muito bom. Tem muita coisa aqui, mas eu vou ter que deixar. Mas vamos nesses 3 temas. Apetite e emagrecimento. A homeopatia ajuda em alguma coisa, Du? Sim. Primeiro porque a gente acabou de falar, né? Muitas vezes o apetite, a fome, na verdade, a fome específica tem a ver com o metabolismo. Então, se você tem um distúrbio metabólico, ou você vai ficar com vontade de comer, não sempre, tá? Mas muitas vezes você fica com vontade de comer gordura, você fica com vontade de comer doce, você fica com vontade de comer só carne, enfim. Então, dependendo, né, do problema metabólico que você tem, você vai ficar com alguns desejos, que a gente chama, né? Ou aversões, né? Então, teve lá, a sua energia vital não está muito legal, está um pouco desequilibrada, manifesta com sintomas. Um dos sintomas pode ser o quê? Uma vontade de comer doce. Então, estou um pouco ansiosa. Eu, Soraya, quando eu estou um pouco ansiosa, é fato que eu vou comer mais. Então, muitas vezes eu me observo ansiosa porque eu estou comendo mais. Eu começo a comer mais, eu falo, opa, alguma coisa está acontecendo. E aí, no momento de ansiedade, geralmente na verdade é mais na comida, mas tem gente que vai ter mais apetite pro doce, vai ter gente que vai ter mais apetite pro salgado. Então, quando a gente notar essa alteração do apetite, eu não estava comendo doce, de repente eu tô querendo comer doce todo dia depois do almoço. Diferente da rotina, tá, gente? Porque tem gente que come todo dia, né? Tô falando, mudou ali a sua rotina, você percebeu que tá com apetite a mais para alguma coisa, tem que trazer para consulta. É sintoma, né? É sintoma, isso é sintoma. E aí a gente encontra uma medicação cobrindo todos os seus sintomas. Na hora que você volta a se reequilibrar, essa vontade a mais diminui. Tá? Então eu tenho alguns pacientes que já me trouxeram, nossa, Soraya, eu sempre tive muita vontade de comer chocolate e faz X dias que eu nem lembro do chocolate, porque tá reencontrando aí um novo equilíbrio. Tá? A homeopatia ajuda a emagrecer? Se for um distúrbio metabólico, né? Eu costumo falar assim, a homeopatia vai tratar tudo que está por trás dessa questão da busca pela alimentação. Na hora que a gente arrumou tudo que está por trás, é um reflexo a gente emagrecer. Então a homeopatia vai me ajudar a emagrecer? Não, ela vai te ajudar a encontrar um novo equilíbrio. E o emagrecimento vai ser só um reflexo. Intolerância alimentar. 8 minutos, 7 minutos. Ajuda? Ponto. Fala pra gente um pouquinho. Ajuda sim. O que você observa? Uma intolerância... Não, então, quando a pessoa tem desejos ou aversões, né? Então, tenho vontade de comer doce, tenho vontade de comer... O que é muito comum, tenho vontade de comer doce depois do almoço. Uhum. E não sossegue enquanto não como um doce depois do almoço. Logo depois que eu como, eu sinto uma fraqueza. Né? Então, a gente tem que ir vendo o que está acontecendo. Pode ser uma hipoglicemia reativa, pode ser... Enfim. Tenho muita vontade de comer... Estou com muita vontade de comer coisa gordurosa. Então, provavelmente um distúrbio
metabólico aí das gorduras, né? E assim vai, é um infinito. Agora, qual que era a pergunta mesmo? Se ajuda na intolerância alimentar. Eu fiz dormir tarde, eu me perdoo. Então, ó, intolerância à glicose pode ser uma hipoglicemia reativa, pode ser uma intolerância à glicose, algum distúrbio aí dos glicídios, né? Ajuda, se você trouxer os sintomas, ajuda sim. Intolerância à lactose, o pessoal sempre não, mas é muito frequente a confusão entre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite, né? São coisas diferentes. Então, a alergia à proteína do leite é aquela criança que toma, né? E acaba tendo reações assim chamadas alérgicas, né? Ou é urticária, ou sei lá, faz falta de ar, enfim. E a intolerância à lactose é a diminuição ou falta, né, da enzima aí que vai digerir, né, o açúcar do leite, né? E aí sobra mais açúcar dentro do intestino e aí dá aquele distensão, fica com a barriga inchada. Gases. Isso, então é só trazer os sintomas, né? Às vezes dá diarreia. Então é só trazer os sintomas. Então a gente tem medicamento que contempla isso, né? Diarreia depois de tomar leite, distensão, flatulência depois de tomar leite. E o pessoal costuma dar uma boa melhorada, né? Uma boa parte melhora bem e alguns... Daí depende muito da intensidade dos sintomas. Vamos fazer uma live só disso, Du. Acho que é interessante esse tema, viu? Vamos ler as perguntas? A Cida falou boa noite, a Sandra também, boa noite, meninas. A Meire, boa noite. A Paulette, cliquei aqui sem querer também, boa noite. Gente, o YouTube tá fora do ar, deu problema na internet aqui. Na internet? Ele, não sei, ele falou, o sinal tá muito ruim. Tá. Será então que eu tive problemas desisti. na internet? Eu desisti e depois, mas eu tô gravando e aí depois eu ponho no YouTube também. Tá. A Arissa falou assim, chás, qual a influência? Que bom que você perguntou isso, porque na hora que a gente estava entrando na live, eu levantei para pegar uma maçã para falar sobre chás. E aí eu derrubei o celular do Eduardo e a gente demorou para entrar por causa disso. Não, isso é por causa disso. Eu sou uma pessoa do YouTube. muito delicada, eu trombei com a mesa, derrubei o celular, enfim. Porque eu queria trazer... Ai, que legal. Não acredito. Consegui. A maçã e o chá. Por que eu quis trazer isso? Porque o chá influencia sim no tratamento homeopático. E vai cair naquela mesma história do tempero. Então, nos dias que eu tomar a medicação da consulta, ou se eu tiver com quadro agudo, eu vou evitar os chás. Porque ele pode agir como se fosse um remédio. Também, né? O café também. Ainda bem, a gente tinha até esquecido do café. Coca-Cola. Né? Assim, acho que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. A gente já tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente tem que tomar mais cuidado ainda se o nosso discurso é assim. Preciso tomar um café todo dia de manhã, senão eu fico com dor de cabeça. Tem que trazer esse sintoma. Como é que é a dor de cabeça, né? Pra gente já ir medicando. Eu tomo um café para acordar. Eu tomo um chá à noite porque... Então, tudo que a gente está fazendo um uso medicamentoso, ou seja, que você está usando o chá para alguma finalidade, é complicado, né? Quer dizer que o seu organismo já está necessitando de algum suporte para alguma coisa, né? Eu tomo tal coisa para conseguir evacuar, né? Então, cuidado porque é um uso medicamentoso e é um uso paliativo, né? Seu corpo vai ficar meio que, entre aspas, viciado nessa função aí, desempenhada por alguma coisa de fora, né? O ideal é que ele funcione sem esse auxílio, né? De maneira independente. 10 horas. Eita. Então, tomar chá todo dia, o mesmo chá, pode? Não pode, porque ele começa a agir como remédio. Então, o chá que pode é o da maçã. Você pode cortar a maçã ao meio, pode cortar um pedacinho da maçã, pode pegar só a casca da maçã, pode pegar um pititico da maçã. Fica gostoso, né? Põe a gente gosta. Água quente, põe um pedacinho da maçã. Deixa um tempinho.
tá? Ou então ferve lá, põe no fogão a leiteira, né? A panela com água quente, põe a maçã lá dentro e depois ainda come a maçã de sobremesa. Então esse pode, o resto acaba virando medicamento. Ai, Soraya, mas eu adoro chá. Então o que você pode fazer? Deixa eu falar rápido, gente, que já deu o horário. Toma cada dia um chá. Porque aí você não tá repetindo ali a substância, tá? A Vanessa falou assim, já estou ficando com fome, falando de comida. Eu também. Eu fui escolher alimentos hoje, né? Segunda-feira é dia de sacolão, né? Só pra falar que é tá alimento. Tá bom. Lembrar de alimento e nutrição. A avó falou assim, japonês come arroz com tudo. Sim, inclusive... por isso que come arroz com pizza, agora que eu entendi. Verdade. Lisboa falou assim, mas dizem que a proteína da carne vermelha, a quantidade é difícil de repor com os outros alimentos. Sempre foi minha dúvida. Então eu tiro essa dúvida. Eu sou vegetariana há 20 anos. Cuidado com essa crença que colocam para vender. Isso. Tem um... Tá, eu acho que é um... Dica, essa é a dica acho que eu acho que é um filme ou uma série, eu não lembro, da Netflix, que fala sobre atletas de alta performance que são vegetarianos, né? Cuidado com isso. Não precisa. É a propaganda que faz a gente acreditar. Uau, interessante a explicação do doutor. Parabéns, doutor. A Paulette falou assim, eu fui orientada a não comer uva, tomate, beterraba, morango por causa da dermatite atópica. Mas nunca perguntei o motivo. Alguns são mais alergênicos, dão mais alergia. Beterraba eu não sabia. Isso uva é um pouquinho individual, tá? Isso é um pouquinho individual. Então precisa ver direitinho. Seria a coloração desses todos? Não, é que eles... na verdade, sabe qual a gente toma cuidado? Com kiwi no comecinho da vida. Mas isso que o Eduardo falou, é bem individual. É individual, né? Precisa ver direitinho se fez algum exame, enfim. A Lisboa falou eu perdi qual foi o momento que ela falou eu. O que ela falou? Não, ela falou eu, deve ter sido algum comentário que a gente fez e aí a gente perdeu aqui. Pronto, conseguimos. Deixa eu só lembrar. Então ela vai me ajudar, a homeopatia vai me ajudar na alimentação? Vai te ajudar porque na hora que ela te traz de volta o equilíbrio, esses apetites, vontade de doce, vontade de salgado, vai diminuindo à medida que a gente for melhorando, né? Me ajuda a emagrecer? Não é que ajuda a emagrecer, ela ajuda o todo que está envolvido nisso e emagrecer é um reflexo. E eu tenho que tomar cuidado com a minha alimentação durante o tratamento homeopático? Sim, porque influencia no meu tratamento. Então, nos dias que eu estiver tomando a medicação, tanto no quadro agudo quanto no quadro crônico, que é o da consulta, evitar esses temperos, essas coisas cruas, tá bom? A Lisboa falou, eu amo doce após... ela falou eu porque ela falou eu amo doce após as refeições. Eu também. Pronto, conseguimos cumprir o horário. Passamos 2 minutinhos. Maravilha. Gente, beijo. Muito obrigada por terem participado. Até semana que vem. No final a gente sempre começa a falar ao mesmo tempo, né? Porque quer falar junto. Acho que a gente quer falar tchau pra todo mundo. E, gente, oi, Clau, beijos. Dúvidas, mandem pra gente. Vocês viram que foi hoje que você recebeu? Não, foi outro dia. Foi semana passada. Recebeu o pedido, a gente já traz aqui. Manda pra gente. Pra responder pra vocês. Vocês ajudam a gente a ir de encontro às dúvidas, né? Necessidades de vocês. Bom. Beijos. Isso aí, até. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. Boa noite. Obrigada pela participação. Tchau.